Olá, bom dia. Hoje o vídeo vai ser sobre um assunto que a gente vai aplicar muito ao longo desse curso dos profetas do Antigo Testamento. A gente vai falar sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Atributos, eles são assim qualidades, virtudes atribuídas a Deus pelos homens, né? Na tentativa de compreender Deus. Lembrando que Deus, pelas suas características, né, de independência, autossuficiência, eternidade, ele é muito difícil de ser compreendido pelos homens mortais, pela sua criação. Então, Deus se faz compreensível. Nós já falamos sobre isso, quando nós falamos sobre a revelação. Deus se faz compreensível. Então, isso em si já é um ato de misericórdia e de graça, certo? E na tentativa de entender o ser de Deus, de explicar, de compreender aquelas qualidades que Deus deixou impressa sobre ele na revelação, o homem criou essa qualificação, vamos dizer assim, essa caracterização, né, dos atributos de Deus. Então são qualidades, virtudes impressas, né, ao longo de toda a revelação. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento, Deus deixa impressas algumas características do seu ser, ou seja, do ser de Deus, né? Existe até uma matéria, quando a pessoa faz o seminário, que se chama teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Então, eles estudam assim, tentam compreender Deus. Mas para que isso? Né? Para que isso? Para que eu tenho que estudar os atributos de Deus? Né? Primeiro, os atributos de Deus, eles dizem respeito às características dele como ser. E para nós entendermos a nossa diferença existencial, quando nós estudamos os atributos de Deus, isso nos ajuda. Em nenhum momento o homem quis limitar Deus no escopo dos atributos. Ao contrário, a tentativa foi de tentar compreender esse ser complexo com características que transcendem o nosso entendimento, tá? Então essa é a ideia, né? Então, como eu falei, os atributos, eles são qualidades, são virtudes, são características que Deus deixou impressas, né? Deus deixou ao longo da sua revelação, certo? E quais são os tipos de atributos, né? Então, assim, na teologia, o homem, na tentativa de classificar as qualidades, as virtudes, os atributos de Deus, ele dividiu em dois tipos, né? Os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. O que seriam os incomunicáveis? Os incomunicáveis são aqueles que Deus não transmitiu ao homem quando na formação do homem. Então a gente já falou várias vezes que Deus fez um homem à sua imagem e semelhança. E deixou impressa nessa imagem e semelhança do homem algumas características que são os atributos comunicáveis. Exemplo, inteligência, vontade, amor, moralidade. Deus imprimiu essas características na imagem do homem, imagem e semelhança a Deus, quando fez o homem. Então, são os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis, eles são aqueles que só Deus tem. Então, exemplo, eternidade, onipresença, santidade, onipotência. Então, essas características, esses atributos incomunicáveis, Deus não imprimiu na imagem do homem, certo? Então, só Deus tem, ok? Os atributos incomunicáveis, eles estão muito relacionados ao ser de Deus, a natureza de Deus e a transcendência de Deus.
né? O que é a transcendência? Transcendência é quando a gente fala que Deus transcende, que fala sobre a transcendência, que Deus está muito acima, que Deus é um ser superior, imensamente superior, né? E que ele é autoexistente, é eterno, ele não precisaria, em tese, se relacionar com a sua criação. Então, é um Deus todo-poderoso, soberano, criador, que transcende tudo aquilo que nós entendemos, que nós conseguimos compreender. Ou seja, ele não precisa, ele é autossuficiente, certo? E os atributos comunicáveis, que são aqueles que ele imprimiu na imagem e semelhança na formação do homem, são aqueles que estão relacionados com a imanência de Deus. O que é a imanência? É Deus se relacionando, estando presente no mundo, na sua criação, ele se relacionando. Então Deus é um Deus transcendente, é um Deus todo-poderoso, que vai além do nosso entendimento, mas que ele é imanente na sua criação, ou seja, ele se relaciona. Então Deus é um Deus eterno, justo, santo, e aí são os atributos incomunicáveis. Aí nós temos a uma tentativa de ter uma real compreensão da nossa diferença existencial para Deus, certo? E os comunicáveis, que são aquele inteligência, o amor, a moralidade, com a qual Deus se relaciona com o homem. Então tem a ver mais com a sua imanência, certo? Mas por que eu tenho que estudar os atributos? Bom, primeiro que é para a gente poder entender a nossa diferença existencial. Nós já falamos sobre isso, né? Que a revelação, ela é um ato de graça e de misericórdia de Deus se fazer compreensível, que é um ato de amor. Porque Deus quer se relacionar com o homem, e então ele se torna compreensível, certo? E quando nós estudamos os atributos de Deus, isso nos ajuda a compreender a personalidade de Deus, traços do ser de Deus, né? E quanto mais a gente entende a nossa diferença existencial para Deus, entre nós e Deus, maior é o valor que nós damos a essa graça, a essa misericórdia, de ele se revelar, dele se mostrar para a gente, certo? Então, por isso que eu estudo. Ao longo do estudo da revelação, e mais especificamente nos profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver vários traços impressos ao longo das profecias, ao longo das palavras, ao longo das mensagens, do conteúdo que o profeta vai falar para o povo. Então, ele vai trazer para o povo uma mensagem, ou para o rei, né? E a gente vai ver isso. E, ao mesmo tempo, se a gente estuda os atributos de Deus, a gente vai compreender melhor o que Deus falou através do profeta. Então, é o que? Esse momento que nós estamos falando dos atributos de Deus é para tentar melhorar a nossa lente para compreender os profetas, ok? Bom, eu vou falar só assim para ilustrar alguns atributos. Por exemplo, vou falar sobre a eternidade. A gente, quando fala de revelação, quando fala de Deus, a gente tem que falar sobre a eternidade. Até porque, quando ele se revela, inicialmente no Gênesis, né, para Moisés que escreveu o Gênesis, então ele deixa lá relatado, sob o ponto de vista dele, a manifestação de Deus, como Deus se manifestou para ele, né? Ele escreveu o Pentateuco. Então, ao longo do Pentateuco, ele está ali relatando como Deus se manifestou para ele. Então, em Gênesis, ele relata a manifestação de Deus para ele e para o povo de Israel, como o Yahvé, o Eterno. Então, quando a gente fala de eternidade, essa característica, esse atributo, que ele é incomunicável, que só Deus tem que falar do início, né? Então, em Gênesis 1, vai falar: no princípio criou Deus, o céu e a terra, Deus criou o céu e a terra, vai falar, e aí ele começa, e no Gênesis, falando que ele é o eu sou, né, o Yahvé,
né? O eterno, aquele que não foi criado por ninguém, ele é autoexistente, ele sempre existiu, ele não está no limite do tempo. E aí, como o versículo, a gente tem o Salmo 90, versículo 2, é a oração de Moisés. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então é uma oração de Moisés no Salmo 90. E ele falando de Deus como o eterno, como o Yahvé, o eterno. O segundo atributo que eu queria falar é da imutabilidade de Deus. Imutabilidade de Deus. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai de luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, falando do Pai de luzes, aqui essa passagem, né, Tiago está falando que, depois vocês leiam lá o capítulo 1, que vem antes disso, o Tiago está falando que Deus não tenta ninguém. Então, esse é o contexto do versículo. Deus não tenta ninguém e que o homem é tentado pelas suas próprias cobiças. E aí, no versículo 16, ele fala, não se engane vocês, não se engane. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto. Ou seja, você não é tentado por Deus. Você é tentado pelas suas cobiças. E ao contrário, todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que você tem de característica boa, vem do alto, descendo do Pai de luzes. Olha que interessante. Quando ele fala Pai de luz, ele está dizendo assim, o Criador, o Pai de todos os luminares. Ok? Lembrando que luminares, os luminares da natureza, eles estão sujeitos às fases, aos eclipses, às sombras. Então aqui Tiago, ele está fazendo um jogo de palavras. Ele fala, descendo do Pai, o Criador dos luminares, o Pai de luzes, em que não pode haver variação ou sombra de mudança. Olha que rico esse texto. Então ele está dizendo assim, apesar dos luminares estarem sujeitos à mudança de fase, de eclipse, de sombra, o Deus que criou os luminares, ele não pode existir variação ou sombra de mudança. Aí ele joga esse Pai de luzes com sombra. É bastante interessante, Tiago, falando sobre a imutabilidade de Deus. Né? É lindo esse versículo. Né? Outra passagem importante, a gente vai falar no Salmo 139, que é uma das passagens preferidas, a gente vai falar sobre a onipresença de Deus. Salmo 139, aí no Salmo 139 a gente pode falar também da onisciência de Deus. Vamos ler, se vocês depois abram em casa. Salmo 139, de 7 a 10, fala da onipresença de Deus, ou seja, Deus está presente em todo lugar, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, o salmista Davi falando, né, que para onde ele for, Deus vai estar. Para onde eu vou fugir? Para onde eu me ausentarei? Interessante isso, né? Davi falando da onipresença de Deus. E lá no início nós falamos sobre a tentativa de Davi tentar limitar Deus no templo. Quando ele falou que queria construir um templo para Deus. Deus falou que não pediu isso. É interessante isso, né? Como Davi evoluiu de lá para cá, né? Ele fala, todos os outros deuses têm casas de cedro, eu moro numa casa, e a arca do Senhor vive em tenda, eu quero construir uma casa de cedro, eu quero construir um templo para Deus habitar, né? Então, a gente vê que a compreensão de Davi mudou. Lá, ele estava tentando limitar Deus ao templo. Aqui, ele já fala da onipresença de Deus, onde que Deus está em todo lugar, que Deus habita o cosmos, que Deus... Nós não podemos fugir de Deus, da presença do Deus Altíssimo. É bastante interessante. E no versículo 16, vamos lá, fala da onisciência de Deus. Olha a compreensão que Davi tinha dos atributos de Deus, né?
Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Então aqui Davi também fala da onisciência de Deus, né? A gente vê, isso é bastante interessante. Outra passagem que eu gosto que ilustra e que mostra pra gente bastante um atributo de Deus é Isaías 6. Uma passagem lindíssima que fala sobre a santidade de Deus, né? Santidade absoluta. Um outro atributo que a gente vai ver bastante ao longo do nosso estudo dos profetas do Antigo Testamento, né? Eu vou ler só o versículo, vou ler o versículo do 1 ao 5, e a gente vai ver a visão, né, que Isaías teve, né? Vamos lá, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, a visão que Isaías teve, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Então aqui a visão que Isaías teve, em que os serafins, eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes santo, né? Quer dizer, a plenitude da santidade, a santidade absoluta, né? Alguns dizem que quando fala 3 vezes, toda vez que a Bíblia fala em 3, estaria se referindo à Trindade. Então, que seria Santo Deus Pai, Santo Deus Filho, Santo Deus Espírito Santo. É uma forma de enxergar, mas de qualquer forma, falando da santidade absoluta de Deus. E fala também do sentimento de Isaías quando ele teve essa visão maravilhosa do trono, né? Um ambiente de adoração e de santidade em que ele temia pela sua própria segurança. E ele fala, né? Estou perdido porque sou homem, ai de mim. Coitado de mim, eu não vou resistir a tamanha santidade, a tamanha justiça, retidão. Então, o sentimento de Isaías, quando ele teve essa visão do trono, né, de medo, de aflição por ele, dele não conseguir sobreviver a tamanha diferença existencial, né? E essa é a visão que Isaías tinha sobre ele. Ele teve a visão e ele passou a ter essa visão desse atributo de Deus, assim, muito óbvio para ele, da santidade de Deus. Então, quando a gente estudar, né, essa passagem é uma passagem que ela requer e demanda um tempo para a gente estudar, porque é um assunto, é uma visão assim espiritual, é uma visão que a gente deveria analisar com mais tempo, mas nesse momento é só para a gente entender um pouquinho e ilustrar o atributo de Deus, que é a santidade, é um atributo incomunicável, tá bom? Essa aula foi só uma palhinha. A gente, ao longo do curso, a gente vai falar muito sobre os atributos de Deus, mas assim, não sobre o assunto atributo, mas ao longo das aulas a gente vai falar de algumas características que Deus deixa impressa nas suas passagens, ok? Um abraço para vocês.